Salve! Se o governo dos Estados Unidos da América está comprando Bitcoin, por que você deixaria de comprar? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carvalho de Montalvão, sou diretor da Montax Inteligência, uma empresa de investigações corporativas, devidas diligências, mas aqui a gente também fala sobre economia, política e estratégia. Pessoal, recentemente alguns relatórios apontam que o governo dos Estados Unidos, ele se tornou a 7ª maior baleia de Bitcoin do mundo. O que são baleias? Baleias, no jargão do mundo cripto, são aquelas pessoas ou organizações que detêm uma quantidade abissal de Bitcoin. O Bitcoin, para quem não sabe, é aquela moeda privada, criptografada, que foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto. Ele publicou o seu white paper, um artigo científico intitulado Bitcoin, o meio de pagamento eletrônico pessoa a pessoa. Nesse white paper, ele prometia um sistema eletrônico de trocas, onde não havia necessidade de um intermediário. Nesse white paper, ele também lançou as bases da blockchain, que é a tecnologia mais disruptiva depois da própria internet. Então, pessoal, o Bitcoin, desde 2008, ele só valorizou. Houve, claro, algumas desvalorizações. É uma moeda digital muito volátil, como qualquer moeda digital, só que ele foi o precursor. O Bitcoin é o pai ou a mãe de todas as moedas privadas criptografadas. Por que eu chamo muita atenção para essa questão das moedas privadas? Eu tenho outro vídeo que explica sobre isso, mas eu vou entrar nesse assunto muito brevemente. Moedas privadas são meios de troca criados, fundados por pessoas da iniciativa privada, ao contrário das moedas fiat, que são aquelas moedas públicas, as moedas governamentais, como o real, o euro, o dólar. E por que os Estados Unidos da América estão investindo em Bitcoin? Porque no mundo todo, as pessoas estão procurando reservas de valor por conta de inflações, pandemias, guerras. O dinheiro, ele está perdendo valor, a moeda fiat está perdendo valor. E por conta de algumas ditaduras, nem sempre vale a pena você acumular em imóveis, por exemplo. O governo pode vir e tomar seus imóveis, ou ele pode sobretaxá-los, ou pode exigir impostos de herança proibitivos. Então muitas pessoas estão recorrendo, por exemplo, a ouro físico, ou ao Bitcoin, que algumas pessoas chamam de ouro digital. Eu não gosto dessa analogia. O ouro tem 10 mil anos, o ouro é transacionado, é usado como moeda de troca e de reserva de valor há mais de 2 mil anos. Já o Bitcoin, ele existe apenas desde 2008. Então não é uma analogia muito saudável, mas o Bitcoin, ele é comparado ao ouro porque ele não perde valor. Pelo contrário, o ouro, ele mantém um valor estável, ele funciona como uma ótima reserva de valor, isso é provado ao longo de séculos. Já o Bitcoin, ele está crescendo exponencialmente, inclusive vencendo do ouro. Algumas empresas, como a MicroStrategy, do Michael Saylor, ela se tornou uma empresa de tecnologia focada em todo o ecossistema do Bitcoin. Isso fez com que as ações dessa empresa aumentassem vertiginosamente. A MicroStrategy, inclusive, é uma das baleias do Bitcoin. Então, se você tem um portfólio de investimentos, eu acho, na minha opinião, que não custa você experimentar deixar uma pequena parte desse portfólio, pelo menos 5% ou 10% desse portfólio em Bitcoin. Alguns diriam, mas Marcelo, eu não gosto de criar wallets, carteiras de autocustódia.
Eu tenho medo de perder a senha. Eu tenho medo que alguém descubra a minha senha e acesse o Bitcoin que está custodiado na blockchain. Eu tenho receio de que o sistema, a carteira eletrônica que eu escolhi, ela não seja confiável, eu venha a perder os meus bitcoins. Ora, se você não confia numa carteira virtual, numa carteira eletrônica, numa wallet para custodiar as suas senhas, as chaves privadas que darão acesso ao seu Bitcoin, que estará custodiado na blockchain, que é aquela tecnologia disruptiva que eu mencionei, você pode, se você não confia, você não quer guardar as senhas, tem receio, enfim, são tecnologias que demandam realmente estudo e um pouco de prática. Se você não confia nisso, você pode investir em Bitcoin institucionalmente. Você pode comprar fundos de investimento que investem nesse tipo de ação, nesse ativo, nessa classe de ativos, ou você pode comprar ações de empresas que têm o Bitcoin como uma das suas premissas de investimento ou de sistemas de negócio, como aquela que eu mencionei, a MicroStrategy. Então, pessoal, e por que o Bitcoin está ganhando relevância? Também tem questões estratégicas que são mais profundas. Por exemplo, em 2023, o major da defesa do Exército dos Estados Unidos, ele lançou um livro baseado em sua tese de doutorado, que o nome do livro é Soft War. Traduzindo, seria alguma coisa como Guerra Suave. Ele chama, o subtítulo é uma novela sobre o Bitcoin e a sua utilização estratégica nacional. Ou seja, nesse livro, que é um livro bem denso, ele explora toda a questão dos smart contracts e como que o titular de Bitcoin e o titular de tecnologias blockchain, ele pode forçar uma pessoa a realizar um ato. Ou seja, os governos, eles não necessitariam mais usar bombas atômicas ou força como um instrumento dissuasório. Não, eles usariam a tecnologia blockchain ou o próprio Bitcoin e outros contratos inteligentes, custodiados, gerados dentro da tecnologia blockchain. Então, pessoal, na minha opinião, considerando o rumo que os governos estão tomando, o governo de El Salvador, por exemplo, ele instituiu o Bitcoin como uma das suas moedas oficiais. Em El Salvador, não negociavam mais, acho que o peso salvadorenho, eles estavam negociando apenas em dólar, por conta da inflação de lá. Depois o governo do Bukele, ele instituiu o Bitcoin como uma moeda de curso alternativo. Não é um curso forçado, ninguém é obrigado a usar Bitcoin em El Salvador, mas as pessoas são incentivadas. Inclusive ele criou carteiras digitais que a pessoa podia baixar, instalar em seus celulares ou nos seus computadores, e ele deu a cada um dos cidadãos, salvo engano, $50 para começar a negociar. El Salvador é um dos países onde você pode comprar lanches no McDonald's com Bitcoin. Você pode pagar em Bitcoin. Então, outros países não estão adotando o Bitcoin ainda como uma moeda de curso forçado ou como uma moeda de curso alternativo, mas estão adquirindo o Bitcoin como uma reserva econômica, política, estratégia. Eles fazem isso há muitos anos com o ouro. O ouro, por exemplo, disparou nos últimos 5 anos, porque com a ameaça de crises financeiras, institucionais, guerras, epidemias, países como Rússia, países como a China e os próprios Estados Unidos da América têm aumentado as suas reservas em ouro físico. Então, pessoal, ouro físico, eu sempre falei aqui no canal, é uma boa estratégia de reserva de valor. E agora o Bitcoin, eu não estou dizendo que você deve vender sua casa para comprar Bitcoin.
vender suas ações da Petrobras para comprar Bitcoin. Não é isso. Mas uma pequena parte, uma parte que não é tão significativa do seu patrimônio, ele pode e deve ser investido em Bitcoin. Você pode até sofrer uma queda na valorização, mas isso faz parte do ecossistema do Bitcoin. Ele valoriza e desvaloriza muito rápido, mas ao longo dos anos, desde 2008, não há precedente na história de uma classe de ativos que valorizou tanto. Pensa nisso, pessoal. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá um like, faz um comentário aí. Você conhece Bitcoin? O que você acha das altcoins, que são as outras moedas privadas criptografadas? O que você acha delas? Você investiria em alguma delas? Grande abraço. Tchau.